Boa noite. Hoje, dia 30 de setembro de 2025. Bom, muito bem, gente. Morrer o homem velho, nascer o homem novo. Isso, na verdade, é uma expressão de Paulo Apóstolo, tá? E o que acontece? É de Paulo Apóstolo, mas na verdade também aparece nos evangelhos, no Evangelho de João. Acontece que o Evangelho de João, na verdade, é posterior a Paulo. Então, primeiro Paulo cunhou a expressão, mas Jesus tem precedência sobre Paulo. Então, nós vamos começar lendo um trecho pequeno do Evangelho de João. Mas antes, eu queria dizer o seguinte: esse é um tema já nosso conhecido, tá? E que, por sugestão de Teresa, nós vamos pegar alguns textos que a gente já estudou em algum momento e eles foram agrupados em função desse tema específico, tá? Agora, antes de começar, eu faço a seguinte pergunta: morrer o homem velho e nascer o homem novo. Será mesmo que tem alguma coisa que deve morrer? E será mesmo que há alguma coisa nova que não existia que deve nascer? Então, essa pergunta eu vou voltar a ela depois, tá? Primeiro é o suspense. Então, agora vamos ler, então, o Evangelho de João para ver o que ele fala sobre isso. Vamos lá. Primeiro, antes de ler o trecho que eu quero ler, algumas situações muito importantes que em algum momento a gente vai falar delas. 1 de João, capítulo 12, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz frutos. E a outra citação. Opa. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. É esse trecho que a gente vai trabalhar agora. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos era fariseu, um sacerdote, e ele vai ver Jesus de noite, porque ele não quer ser visto. Ou melhor, ele não quer ser mal visto, né? Então, eu vou ler o trecho. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Eu volto a ler novamente, eu só pergunto: estão todos me ouvindo? Sim. Então tudo bem. Então o problema é com a Rô, não é comigo, infelizmente. Então eu vou começar de novo. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é um mestre vindo de Deus. Ninguém pode. Pronto. Então entrou mais alguém. Peço desculpa a vocês e começo de novo. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo,
quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te espantes que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, esse é o trecho. Bom, comentando. Então, primeiro de tudo, Jesus já logo de saída, ela não adianta falar porque ela não está ouvindo, tá? E eu não posso parar aqui para ficar digitando, infelizmente. Então vamos lá. Então ele diz, né? Logo de cara, ele diz: quem não renascer não entra no reino de Deus. Ele disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Foi a primeira coisa que ele falou para Nicodemos. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos responde: mas como, homem velho, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Não precisaria ser da mãe, poderia ser de qualquer mulher. Então, Nicodemos está entendendo, né, que nascer de novo seria reencarnar. E Jesus fala para ele: você é doutor em Israel e não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que precisa nascer do Espírito. Tá? E Nicodemos sai lá meio cabisbaixo, mas ele saiu convertido. Ele vira um discípulo oculto, que vai aparecer no final, mas ele se torna um discípulo realmente. Então, Jesus está falando que precisa nascer do Espírito. Tá? Então, agora que eu li esse trecho, deixa eu ver o que é que vem depois. Aí ele termina o trecho dizendo o seguinte, ao finalzinho do trecho que eu li. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele creia tenha a vida eterna. Então, o ser verdadeiro deve ser levantado. Então, agora eu volto à pergunta inicial. Morrer o homem velho, nascer o homem novo. Tem realmente que morrer um homem velho? Quem é o homem velho? O homem velho é isso que hoje nós chamamos de ego, uma personalidade mundana, que o Eckhart Tolle diz que é uma falsa identificação. A gente constrói um conceito. Eu sou isso, eu sou brasileiro, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Inventa toda uma história sobre mim mesmo, Giancarlo, mas eu não sei quem eu verdadeiramente sou. Né? Então isso a gente chama de ego. O Taniguchi chama de o homem material, o homem mundano. Tá? E Paulo, apóstolo, ele percebia que havia uma diferença entre o ego e o verdadeiro eu, que é espírito. Ele percebia isso. Só que ele não tinha esses termos modernos que a gente tem hoje. Tá? Então ele tinha dificuldade de definir isso. Mas ele dizia: vivo, não mais eu, o Cristo vive em mim. O Cristo, a consciência crística, o eu verdadeiro que eu sou, o Filho de Deus espiritual, que é o mesmo Cristo que o Cristo exterior, que se revelou a ele, ele
é o meu verdadeiro eu. Então Paulo falava, vivo, não mais euzinho, Paulo, ego, Paulo. Cristo vive em mim. No entanto, prestem atenção, as pessoas continuavam chamando ele de Paulo. Ele ia nos vilarejos, nas cidades, ele cumprimentava as pessoas, ele era chamado de Paulo, ele fazia refeições com as pessoas, tomava banho, dormia, ia ao banheiro. Ele tinha a vida mundana dele não deixou de existir. Então não é que Paulo morreu. Ele, o eu verdadeiro, Cristo vive em mim, deixou de se identificar com Paulo. Então ele não é mais Paulo. Ele é o Cristo que vive em mim. Mas Paulo passou a ser, vamos dizer assim, uma ferramenta, um instrumento. A mente humana também é uma ferramenta, é um instrumento. Então não se trata de matar o ego. Tem umas linhas espirituais que falam isso, né? Matar o ego. Não tem que matar nada. É um instrumento, é uma ferramenta. Paulo precisava se apresentar como Paulo para as pessoas. Tá? Mas por dentro, ele tinha certeza espiritual que ele era a consciência crística. Então não tinha que morrer nada. É uma metáfora. Morrer o homem velho, nascer o homem novo. É uma metáfora. E tem que nascer o homem novo? Não. O homem verdadeiro, o eu sou, o Filho de Deus, a consciência crística, sempre foi. Ele é. Jesus diz assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Então, não há um eu espiritual que tem que nascer ao pé da letra. Ele tem que despertar, porque já é. Então, nós somos o Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós somos o ressuscitado. Mas esse eu, na vida material, está na tumba. Ele precisa ser levantado, que nem no fim do texto, levantado como a serpente do deserto. Ele precisa ser levantado, ele precisa ser acordado. Ele não tem que nascer como se não existisse, ele sempre existiu. Então é uma metáfora também. Ele tem que ser desperto. Então eu lembro aqui que o nome Buda significa desperto. Então, morrer o homem velho é deixar de se identificar como material. E nascer o homem novo é voltar a ser a verdade que nós somos. É que, do ponto de vista do homem material, é uma vida nova. Do ponto de vista do Giancarlo Ego, é uma vida nova. Mas, na verdade, é o que eu fui, mas eu estava. É o que eu sempre fui, mas eu estava iludido. Tá? Então, o despertar é o homem novo, mas é o homem que sempre existiu. Tá? Então, morrer o homem velho, nascer o homem velho, novo é uma metáfora, é um jeito de dizer para que o homem comum possa compreender o que está sendo proposto. Tá? Que é o despertar. Repito, o nome Buda significa o desperto. Então, essa é a questão. Tá? Bom, então, vamos para os textos. Ainda no Evangelho, em Mateus 16, nós temos assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 16. Então vamos ver. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Morrer o homem velho, renuncie-se a si mesmo.
Como eu disse, o ego não vai morrer, mas você tem que renunciar ao comando do ego. Deus é o Deus da vida. Isso que se chama vida. Eu não posso dizer que é a minha vida, é a vida de Deus. Então eu renuncio a esse controle, a minha vida, e deixo que Deus viva a vida dele. Tá? Sônia Maria, eu não sei quem é, mas depois a gente vê. Então, renuncie a si mesmo. Deixe de se identificar com a vida carnal. E depois ele diz: quem quiser salvar sua vida, quem quiser salvar a sua vida material a todo custo, ela está condenada a morrer. E quem perder sua vida material, mas por amor a mim, a consciência ao Cristo, eu sou verdadeiro, vai encontrar a vida eterna, a vida verdadeira. Tá? Então, é aquela velha metáfora da onda e do oceano. Eu sou onda e não sei que sou oceano. Então, como onda, eu vou morrer na praia. Mas eu, se sou oceano, eu não morro na praia, eu simplesmente me renovo. Tá? Dentro daquilo que eu verdadeiramente sou. Então ele diz, quem perder sua vida, quer dizer, quem está obcecado na vida material, vai perder a vida material. Né? Mas para quem deixou de se identificar com a vida material, vai encontrar a vida eterna. Aquele eu verdadeiro que sempre foi. Antes que Abraão fosse, eu sou. Tudo bem? Então, essa é outra passagem do Evangelho que ele fala sobre isso. Agora vejamos o que nós temos mais. Tem bastante para falar sobre o assunto. Agora, bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que legal, bacana. Muito obrigado. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos falar de morte, essa morte simbólica, nós vamos falar bastante, também a morte iniciática. Dessas ordens místicas, né, tem sempre uma morte simbólica para a pessoa conhecer a vida espiritual, mas se vocês querem saber mesmo, iniciação verdadeira nesse sentido aí, de morte simbólica, são as experiências de quase morte. E isso me ocorreu hoje, eu deveria ter posto algum texto sobre isso também na apostila, mas nós vamos falar sobre isso, sobre as experiências de quase morte. Essas são verdadeiras iniciações. Tá? Mas agora eu vou apresentar o relato de duas pessoas, pessoas como nós. Se depois foram chamados de guru e de mestre, é a consciência crística que foi desperta, mas pessoas como nós, pessoas como nós que passaram por uma experiência de iluminação. E eu vou ler o relato deles e a gente vai ver que essa iluminação deles foi uma experiência simbólica de morrer e renascer. Tá? Então é isso que nós vamos ver agora. Então, a primeira experiência, deixa eu ver de quem é. Quem que eu botei na frente? Tá. A primeira experiência do Eckhart Tolle. Uma noite, pouco depois de ter feito 29 anos, acordei de madrugada com uma sensação de absoluto terror. Já anteriormente tinha acordado muitas vezes uma sensação semelhante. Só que desta vez era muito mais intensa. Terror. Sentia que um profundo anseio pela aniquilação, pela não existência, estava agora a tornar-se muito mais forte do que o desejo instintivo de continuar a viver.
Muito bonito o jeito de falar, mas ele está dizendo que ele queria morrer. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Era este o pensamento que se repetia na minha mente. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Depois, de repente, dei-me conta da peculiaridade de tal pensamento. Não posso continuar a viver comigo mesmo? Serei um ou dois. Se não posso continuar a viver comigo, é porque em mim deve haver dois: o eu e o comigo mesmo, com o qual não posso viver. Não é interessante? Não posso continuar a viver comigo, então eu sou dois? Aí ele diz: talvez, pensei, apenas um deles seja real. Ele começou a intuir a verdade. Talvez, mas ele ainda tinha dúvida. Talvez, pensei, apenas um deles seja real. Sabia, evidentemente, que algo de profundamente significativo me tinha acontecido, mas não compreendia de todo o que seria. Na hora ele não compreendeu. Só alguns anos mais tarde, depois de ter lido textos espirituais e passado algum tempo com mestres espirituais, é que compreendi que aquilo que toda a gente procura já me tinha acontecido a mim. Olha que interessante. Ele procurou estudos e mestres, mas o que aconteceu com ele não dependeu nem de estudo nem de mestre. Simplesmente aconteceu pelo próprio poder do Espírito, que ele é verdadeiramente. Então ele continua. Então aí eu compreendi que tinha acontecido comigo o que todo mundo procura. Compreendi que a intensa pressão do sofrimento daquela noite, morrer o homem velho, noite escura da alma, como diz São João da Cruz. Compreendi que a intensa pressão do sofrimento daquela noite deve ter forçado a minha consciência a retirar-se da sua identificação com o eu infeliz. Então, a morte do homem velho é romper o feitiço da identificação com o ego, com o eu infeliz e profundamente medroso, que não passa, no fim das contas, de uma ficção da mente. Ele é totalmente ilusório. Mas é uma ferramenta. A retirada deve ter sido tão completa que o eu falso e sofredor, vítima, medo da morte, não tem morte. A retirada deve ter sido tão completa que o eu falso e sofredor sucumbiu de imediato. Exatamente como se fosse um balão a qual tivessem retirado o ar. Murchou. E o eu sou o verdadeiro, que sempre esteve lá, apareceu. Então, o eu verdadeiro, que era como um sol de luz e bondade, estava coberto de nuvens. Ele não percebia. E tudo que acontece no nível das nuvens, as nuvens passam, passado, presente e futuro, tempestades, calmarias, todos esses fenômenos são o mundo material, o mundo ilusório. A consciência é o mundo do sol e do céu por trás das nuvens. Então ele percebeu. E também assim somos nós. Nós vivemos com um monte de nuvens cobrindo o sol verdadeiro, que é a consciência crística que nós verdadeiramente somos. Eu sou. Então a nuvem cobre tudo. Mas de vez em quando abre umas brechinhas e passa uma luz. Então todos nós temos lampejos. E a gente percebe, opa, essa deve ser a verdade. A nuvem voltou a cobrir, mas eu cheguei a perceber uma brecha. Tá? Então é que nem a música do Roberto Carlos que eu cito sempre.
Um raio de sua luz, entrando por uma telha quebrada, ilumina uma vida para sempre. Um raio ilumina toda a condição de ignorância humana. Tá? Então, essa foi a experiência do Eckhart Tolle. Repare que a experiência não dependeu de mestre nem de guru. Ele foi entender depois com a ajuda, mas a experiência não dependeu. Tá? E então, esse é o primeiro exemplo. Depois também repare que ele tinha um desejo de morte. Ele não morreu, mas foi uma morte simbólica. Certo? Então agora nós vamos ler o outro texto. Vamos ver como é que outra pessoa passou por essa experiência. Esse é o Ramana Maharishi. Eu raramente adoecia. E naquele dia minha saúde estava normal. Mas repentinamente eu fui tomado por um violento medo de morrer. Olha, meio padrão, né? Fui tomado por um violento medo de morrer. Não tentei justificar este medo, nem procurei suas causas, o que seria a mente humana querendo explicar. Não tentei justificar esse medo, nem procurei suas causas. Eu apenas senti, vou morrer. Não pensei em consultar um médico, meus parentes ou meus amigos. Eu senti que precisava resolver o problema por mim mesmo, ali mesmo. O choque do medo da morte fez minha mente, minha consciência, voltar-se para o interior. E eu disse a mim mesmo, sem, na verdade, moldar as palavras: agora a morte chegou. E o que isso significa? O que está morrendo? O corpo morre. Mas com a morte deste corpo, eu morro? Este corpo é o eu, com E maiúsculo. Este corpo é o eu? O corpo está silencioso e inerte, mas eu sinto a força total da minha existência e até mesmo a voz do eu dentro de mim, separada do corpo. Então, eu sou o espírito que transcende o corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende não pode ser tocado pela morte. Isso significa que eu sou o espírito imortal, o nascer o homem novo. Mas vocês veem que, na verdade, não nasceu. Ele despertou. Isso tudo foi uma verdade viva que brilhou através de mim e que percebi diretamente, quase sem o processo do pensamento, porque a mente humana e o ego são a mesma coisa, e a mente humana que fica querendo explicar as coisas. O eu verdadeiro, eu era algo muito real, a única coisa real do meu estado presente. O medo da morte desapareceu de vez. Porque quem morre é o eu material, é o eu mundano. O eu espiritual não tem medo da morte porque a morte para ele não existe. Então o medo da morte desapareceu de vez. E a absorção no eu real continuou ininterrupta desde então. Então ele entrou no estado de iluminação. Eu e o Pai somos um. Eu sou o eu sou. E esse euzinho, Ramana Maharishi, humano, é simplesmente um instrumento. Então, o ego perdeu o trono. Não se trata de matar o ego, mas ele perdeu o trono. O trono é de Deus. Tá? E quando ele perde o trono, então ele diz que o homem espiritual nasceu de novo. Mas, na verdade, ele sempre foi. Ele não nasceu, ele simplesmente apareceu porque ele estava encoberto pelas nuvens.
Mas, para o ponto de vista do ego, do eu humano, então ele fala, é uma nova vida. Né? Então, a experiência de quase morte. A pessoa morre, passa por um túnel de luz, tem uma conversa, às vezes com guias, mas normalmente com sua própria consciência, e aí quando volta, volta com valores diferentes. A maioria deles volta chorando e dizendo que tem que trabalhar o amor, que é o sentido da vida, é amar. Então eles voltam, né, para completar uma missão que não é uma missão material, não é uma missão de títulos, é uma missão de aprender a amar. Tá? Então, a grande iniciação é a experiência de quase morte. Só que algumas pessoas, o Ramana Maharishi, o Eckhart passam por isso e contam para a gente como é que foi. E a experiência é única. Sou eu e Deus, é o Eckhart Tolle e Deus, é o Ramana Maharishi e Deus. Cada um vive da sua forma. Tá? Mas essas duas pessoas, então, contam para a gente, tem muitos outros casos, mas eles contam como foi esse renascimento simbólico, porque não renasceu nada, simplesmente voltou a ser a verdade que sempre foi, mas o jeito de falar, o jeito didático, como foi esse renascimento? Tá? Então eles contam para a gente. Bom, aí depois desses relatos a gente começa então a estudar alguns textos e ver o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, Joel Goldsmith, né? Parênteses da Eternidade, um dos livros que eu traduzi, mais de 20. Então, no Parênteses da Eternidade, ele diz o seguinte: mortalidade versus reencarnação. É muito interessante porque esse autor, o Goldsmith, raramente ele fala de reencarnação. Por quê? Porque para ele, na verdade, ele não está muito interessado em reencarnação. Ele não nega, mas ele não está interessado. Porque ele acha o seguinte: se você morrer e renascer, e não houver um despertar para esse eu verdadeiro, não faz diferença nenhuma. Então, para ele, não faz muita diferença se você está vivo, se você está morto, se o estado de consciência continua adormecido e iludido. Claro que nós vamos reencarnando, nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando, mas é um caminho de sofrimento. Não é o caminho da verdade que eu sou. É o caminho do filho pródigo conhecendo o mundo. Não é o caminho de voltar para a casa do pai. Tá? Então vamos lá. Preciso compartilhar, peraí. Aqui. Mortalidade versus reencarnação. Somente quando alcançamos o estágio em que percebemos Deus como nossa consciência, chegamos ao estágio da imortalidade. Somente, então, quando o ego renunciar a si mesmo, como disse Jesus. Quando nós percebemos que eu sou, é Deus, não é o ego. Então, somente quando alcançamos o estágio em que percebemos que Deus, como nossa consciência, chegamos ao estágio da imortalidade. Então, eu sou espírito um com Deus, eu sou imortal. A diferença entre a continuidade da vida após a morte e a imortalidade é que a continuidade da vida após a morte é apenas uma continuação do mesmo estado de consciência que existia antes da morte. Enquanto a imortalidade é a expansão da consciência ao ponto do infinito. Então, é o que eu expliquei. Se a pessoa percebe que, na verdade, eu e o Pai somos um, eu sou a consciência crística, eu sou o Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas esse eu sou não é o ego falando, Giancarlo falando eu sou, eu sou, eu sou. Mas a verdade do Espírito mesmo que eu sou, então eu desperto. Agora, se eu morro e não desperto,
eu continuo apego a bens materiais, relações afetivas, laços kármicos, emoções diversas, vingança, rancor. Tudo isso vai provocando o que a gente chama de lei do karma. Vai desenrolando uma série de ações que não saem do plano material, que o Taniguchi chama de plano fenomênico. Continua apegado ao mundo fenomênico. Despertar, como o Buda despertou, é outra coisa. Tá? Aí é renascer o homem novo. Então, nós estamos numa continuidade de morrer e renascer e da lei do karma? Estamos. Mas aí Jesus fala, renuncie a si mesmo. Esse eu que morre e reencarna, morre e reencarna. Tá? Aí vocês podem perguntar, bom, e você acha que, Giancarlo, você acha que não vai reencarnar? Não, eu não tenho essa pretensão. Eu nunca afirmei que eu estou iluminado ou realizado. Né? Nós estamos caminhando e aos poucos descobrindo, tirando o véu que nos separa da verdade que nós verdadeiramente somos. Então, eu não tenho alunos e não tenho discípulos. As pessoas que estão aqui, que já estão há muito tempo, são companheiros de jornada. Nós vamos caminhando junto, conversando junto, crescendo junto. A proposta é outra. Tá? Então a gente estuda esses textos, mas em nenhum momento eu disse que eu sou desperto, iluminado, guru, mestre, coisa nenhuma. Tá? Mestre é Jesus Cristo. Pode ter outros nomes em outras culturas. É que para mim é mais fácil me expressar dessa forma. Tá? Então vamos adiante. Então, o Goldsmith disse: tudo bem reencarnar, ninguém disse que não existe, que é falso, que é errado. Ele está dizendo que a imortalidade do espírito é outra coisa, é um estado desperto. Tá? É a verdade que nós somos. Usando a parábola bíblica, é retornar para a casa do Pai e não vagar conhecendo o mundo. É retornar para a casa do Pai. Então, eu sempre digo nos nossos cursos que o mais de tudo, o mais difícil de tudo, nós já fizemos. Decidir voltar para a casa do Pai. Mas nós temos uma caminhada. O mais difícil era decidir. Agora, se o caminho é longo, é curto, não tem mais importância. O mais importante a gente já decidiu. Se um de nós está na frente ou mais atrás, não tem a menor diferença. Para Deus que está esperando no portão, não tem a menor diferença. A única coisa que conta mesmo era a decisão de voltar para casa. Tá? Então é isso que importa. É isso que importa. É esse que é o homem novo. Na verdade, é voltar para a casa do Pai e viver a vida espiritual que o filho pródigo sempre foi. Mas ele resolveu conhecer o mundo, vagando pelo mundo e pelas reencarnações. Né? E o destino dele, só existe um destino, é voltar para a casa do Pai. Tá? Então vamos adiante. Vamos ver agora o que é que diz sobre esse assunto o Martinho Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Tem um certo humor na frase, mas tem coisas aqui bem interessantes, então vou repetir. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tem que matá-lo todos os dias. Vamos ver o que o Martinho Lutero quer dizer com isso. Pensei que o velho homem tinha morrido. Então, há um velho homem do mundo de ilusão, né, que as pessoas supõem que morrem pelo batismo. O que é o batismo? É um ritual de nascer de novo, simbólico.
Eu não falei que as ordens iniciáticas tinham uma morte simbólica em vida, né, para não precisar morrer realmente. O batismo simboliza isso. Não submerge a pessoa na água e depois ela ressurge para uma vida nova. O simbolismo é isso. Se virou um ritual, uma formalidade vazio de significado, o problema é das pessoas, da nossa sociedade, da nossa cultura, etc, etc, etc. Mas o significado era nascer de novo. Então, o Martinho Lutero diz assim: poxa, eu pensei que pelo batismo eu tivesse nascido de novo. E aqui aquele eu difícil tivesse morrido. Morreu coisa nenhuma. E Paulo também fala isso. Ele fala: o espinho na carne, sei que a minha vida é espiritual, mas o espinho na carne. Quer dizer, Paulo percebia também que ele não estava livre do ego. Tá? Ele também percebia. Ele não era tonto, não, ele percebia isso. Né? Ele tinha uma certa arrogância, uma certa vaidade, na minha leitura, eu vejo isso. Mas ele percebia que isso era uma coisa do ego. E o Martinho Lutero está dizendo isso, não, o seguinte: o ego é tão ardiloso que você pode achar que você nasceu de novo e que você é muito espiritual, mas o ego entra pela porta dos fundos. E é o que o Martinho Lutero está falando. Eu pensei que eu era muito espiritual, mas eu vi que o ego entrou pela porta dos fundos. Então eu tenho que matá-lo todos os dias. Matá-lo figurado. Não tem, ele vai precisar do ego chamado de Martinho para lidar com as pessoas, mas ele precisa cortar a sede de poder e de comando que esse ego tem. E o que ele tem que falar? Ele diz matá-lo todo dia. Como é que Jesus fala isso? Orai e vigiai. E o que eu estou falando para vocês agora? O ego entra pela porta dos fundos. Muito cuidado. Muito cuidado. Orai e vigiai. Tá? É muito fácil você querer estudar alguma coisa, fazer alguma caridade e se achar assim superior porque é espiritual. Você não é espiritual coisa nenhuma. Quem é espiritual é o Filho de Deus, o eu verdadeiro. Por isso que se fala morrer o homem velho. Então o homem velho às vezes quer bancar o espiritual. Então Martinho Lutero está falando, poxa, eu tenho que matá-lo todos os dias. Tá? É uma coisa do ego mesmo. Tá? Então, o batismo não garantiu nada. A ideia do batismo é nascer de novo. Mas em outras palavras, Martinho está falando, mas apesar de tudo, eu ainda tenho um pé no mundo humano. Se não tiver os dois. É isso que ele está dizendo. Ele, que é Martinho Lutero, está dizendo isso para nós. Então, obviamente, nós temos um pé no mundo humano. Nós temos os dois pés no mundo humano. O mais importante era decidir voltar para a casa do pai. Mas não chegamos, é uma caminhada. Enquanto a gente está no caminho, a gente está no mundo humano. E aí o Martinho Lutero diz isso. Não é. Eu achei que eu, em outras palavras, eu achei que eu era muito superior espiritualmente, mas na prática eu estou descobrindo que o ego entra pela porta dos fundos. É isso que ele está falando. Não é qualquer um, é o Martinho Lutero. Tá bom? Pode falar, Tereza. Só uma coisa antes de você falar. É o seguinte, gente, para quem está visitando a gente, a aula é aberta para comentários de quem quiser participar, mas é fundamental que as pessoas entendam que os comentários têm que ser bem breves e bem objetivos. Eles não podem travar a aula. E nossos companheiros já estão cansados de saber disso. Pronto. Desculpe, Tereza, mas nós temos convidados, eu tinha que falar, tá bom? Pode falar. Imagina. Só lembrando que Martinho Lutero é o fundador do protestantismo. Só isso. Isso. Muito bem colocado. Tá? Eu falei, não é qualquer um, é Martinho Lutero. Faltou dizer isso. Faltou dizer isso. A grande autoridade de uma ala da espiritualidade da humanidade. Claro que
Tem algumas críticas, mas tem aqui, ali, 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 em toda parte. Por que eu tenho críticas? Aqui, ali, ali. Porque em toda parte você vai encontrar um pé no mundo humano. São seres humanos, afinal de contas. Tá? Nicodemos também era um ser humano. Mas Jesus pegou a arrogância de ser espiritual e falou para ele: és doutor em Israel e ignora essas coisas. Está vendo a arrogância, a vaidade do ego? Como eu sou superior, como eu sou espiritual? Ele fala para Nicodemos, o fariseu: és doutor em Israel e ignora essas coisas? O outro murchou rapidinho e virou discípulo. Tá? Então, tá aí. Então, para finalizar, eu repito: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tem que matá-lo todos os dias. Bom, agora tem pouco tempo, mas eu vou começar a falar justamente da morte simbólica e alguns rituais. É bom eu avisar antes de ler que eu acho o significado que eu vou apresentar para vocês muito interessante, mas eu não sou adepto. Tá? Por exemplo, na maçonaria é famoso que há uma morte simbólica. Acontece que se isso não for vivido de coração, é só um ritual, que eu chamo assim de aspectos exteriores da fé. Tá? O fato de ter um ritual exterior da fé não quer dizer que eu vivi a experiência. Até o Martinho Lutero está falando. Eu passei pelo batismo, que não deixa de ser a mesma proposta, e achei que estava livre do ego, mas não estava. Até o Martinho Lutero falou isso. Então, eu vou apresentar para vocês, não que eu dê muito valor a essas ordens, mas só para vocês entenderem como é visto a ideia de morte simbólica. E a partir dessas religiões, dessas ordens iniciáticas, eu vou colocar que o que eles tentam fazer é a experiência de quase morte, que algumas pessoas passam sem se filiar a ordem alguma, são elas e Deus. Né? Quase morte. Tá? Tudo bem? Mas eu vou explicar para a gente entender, né? Por que essas ordens eram iniciáticas, por que elas eram secretas, porque elas envolviam um culto da morte, afinal de contas. Tá? Mais recentemente, um assunto que eu queria até evitar hoje, mas eu vou falar, os ritos das famosas plantas enteógenas que eu falei nessa semana de daime de ayahuasca também são uma experiência de morte simbólica. Morrer o homem velho, o ego, e se abrir para o homem espiritual. E muitas vezes o ego não quer morrer. Morrer simbolicamente, ninguém deixa de ser quem é. Tá? Tudo bem? Então, iniciação é uma experiência de morte. É isso que eu quero apresentar a vocês. Então vamos lá. Vamos até onde der hoje, né? Aí, na aula que vem, eu faço um resuminho e prossigo. Então vamos lá. A morte simbólica, no contexto iniciático, representa um rito de passagem, onde o indivíduo renuncia a si mesmo para renascer em um novo estado do ser. É um processo de transformação profunda que envolve a superação de limitações, dissolvendo falsas identificações com o ego, falamos bastante disso, o eu falso. E então, a aceitação de novas perspectivas. Tá. Então, rito de passagem, morrer e renascer. Renascer para um estado do ser. Processo de transformação profunda. Perfeito, mas se for vivido de coração. Pode ser uma mera formalidade. Tá?
dissolve falsas identificações com o ego, com o ego. Claro, morreu, que nem a história que eu contei do Eckhart Tolle, do Ramana Maharishi, que eles contam como foi com eles. Tá? Então, dissolve de identificação com o ego, o falso eu. E então, a aceitação de novas perspectivas. Por quê? Como novas perspectivas? Se você morreu simbolicamente, vivido intensamente, se você morreu, quando você volta para a vida, seus valores são diferentes. Você sabe que os bens materiais não vão com você. Você sabe que nada mais disso tem sentido. Você sabe que o sentido da vida é amar. Você começa a refazer sua vida com outros valores. E aí é chamado homem novo, mas tá? É o eu que eu sempre fui, mas estava apagado por causa das ilusões do mundo. Mas ele estava lá. Ele é a verdade que eu sou. Tá? Pronto, pode falar, Tereza. Então, eu tenho uma dúvida. Em que momento que isso ocorre? Precisa ter um baque muito forte na vida da pessoa para ter esse acordar e ter esse renascimento? Que momento que acontece? E quem nunca teve um baque na vida, nunca vai renascer? Você entende? Pode. Pode Ah. ser uma pergunta boba, mas eu tenho essa dúvida, desculpa. Pergunta boba? Existe uma resposta super complexa. Tá? Primeiro, essas iniciações. Tem lá uma morte simbólica, tal, tudo. Algumas devem ser bem raras. Algumas pessoas têm uma experiência verdadeira. É um caminho? É um caminho. Outras é que nem o Eckhart Tolle e o Ramana Maharishi. De repente acontece. Outras, como de São João da Cruz, entram numa profunda noite escura da alma. E aí dura mais tempo. Tá? Alguns são repentinos, aí dura um pouco mais tempo e a pessoa vive pedindo a Deus mesmo para sair da noite escura da alma. E há, talvez a maioria de nós, mas mesmo assim nós somos tão poucos, nós aqui, que vamos caminhando gradualmente, aos poucos. Tá? Então, não é uma pergunta boba, é uma pergunta que não tem resposta. O caminho do Giancarlo é o caminho do Giancarlo, sou eu e Deus, não tem como, só não tem resposta. O caminho de Teresa é o caminho de Teresa, não tem resposta. É repetindo, é sentido, é noite escura. Impossível saber. É você e Deus. Sou eu e Deus. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai estudando, porque pelo jeito, pelas aparências, nosso caminho é gradual, como a Cida falou aqui. Nosso caminho é gradual. Então, nós vamos vendo exemplos, como é que aconteceu, entendeu? Para a gente se fortalecer na fé, na confiança. Mas, em última análise, sou eu e Deus. Então, é aquilo que eu falo sempre. O estudo, ele é a mente humana como ferramenta valiosa. Ferramenta, ela não pode querer comandar como o ego, né? Ela nos leva até o portão de Deus. Mas no portão a gente tem que entrar sozinho. Tá? Então Agora, é válido. Oi? eu acho que a ligação que a gente tem com Deus, por exemplo, hoje, de uns anos para cá, eu tenho, nossa, muito mais ligação com Deus do que uns 10 anos atrás, entendeu? Eu Então, também. acho que Deus é primordial para a gente poder fazer essa transição, né? Sim. Então, é um mergulho na fé. Tá? O Marcelo falou isso uma vez, né? Ele falava assim, não, é mergulhar sim, no abismo. E eu lembro que eu falei de um filme do Indiana Jones, acho que o quarto, que eles tinham que atravessar um abismo. Mas aí, na hora que É, eles vão, tinha um caminho que, na confusão do visual das pedras, não era visível. Mas na hora que eles avançam o pé, tinha um caminho. Mas eles tinham que ter a fé de avançar. Tá? Então, uhum. isso vai acontecer com a gente em algum momento. Mas o estudo está nos levando até o portão de Deus. Agora, no portão nós vamos ter que entrar sozinho.
Por isso a alegoria da porta estreita. Porque não entra dois, não entra alguém comigo, não há um mestre que possa me levar, eu tenho que entrar sozinho. Sou eu e Deus. Eu tenho que entrar no deserto. Sou eu e Deus. Vai acontecer em algum momento. Parece que o nosso caminho é gradual. Parece. Mas já estamos no caminho. Nós já decidimos voltar para a casa do Pai. Não importa se você conhece um monte, conhece pouco, não importa. O que importa era a decisão de voltar para a casa do Pai. Ninguém é superior a ninguém. Só uma coisa importa: voltar para a casa do Pai. Tem sentido dizer que eu estou 2 passos na frente, eu estou 2 passos atrás. Não tem sentido nenhum. Só tem sentido voltar para a casa do Pai. O Pai é vida eterna, ele pode esperar o quanto for. Para ele não faz a menor diferença. Para ele só faz a diferença que o coração se volte para ele, queira voltar para cá. É a única coisa que importa. Bom, então, 2027, essa é a única coisa que importa, voltar para a casa do Pai. Então, para a semana que vem, nós vamos entrar nesse assunto da morte iniciática que eu nem comecei, tá? Mas já deu para ter uma ideia por onde é que a gente vai, né? Tá bom? Então, semana que vem a gente retoma. Agradeço aos nossos convidados, às nossas visitas. Agradeço muito mais ao pessoal que está aqui, né, que me dá suporte, porque se não fossem essas pessoas, esse projeto nem existiria. Então, eu agradeço de todo o coração, porque se não fosse isso, eu não teria a sensação de estar caminhando. E a gente caminha aqui junto. Tá? Então é extremamente gratificante. É a minha vida espiritual e que está acontecendo em conjunto. Né? É aqui e agora, porque o resto do dia, como todo ser humano, eu sou tomado pelas ilusões do mundo, porque os apelos do mundo são muito fortes. Nossa Senhora! Então aqui, pelo menos, eu posso dar um descanso. Então eu agradeço de coração. Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã nós vemos o Golden Smith aqui, tá bom? Bom descanso para todos. Muito obrigado a todos. Professor, parabéns. Obrigado. Boa noite.